Pessoal, bem-vindos ao canal Igreja Verdadeira, iniciando essa nova fase com o tema Relíquias de Sangue, uma continuação indireta do vídeo Apocalipse 2017. Se você não viu o vídeo ainda, corre no canal Novo Eon 52, veja o vídeo. Como eu disse, é uma continuação indireta, mas vai te ajudar bastante a compreender o assunto que eu vou tratar aqui. Eu não sei como você reage a esse título, Igreja Verdadeira. Esse foi o nome do meu primeiro canal, hoje se chama Aleph 888. E na ocasião, assim que eu fiz o canal, estava começando a divulgar, uma pessoa me disse que não seguiria um canal chamado Igreja Verdadeira. O que eu acho bizarro, né? Engraçado, porque quer dizer, se o canal chamasse Igreja Falsa, a pessoa seguiria. Isso é muito estranho. É estranha essa aflição pós-moderna com a verdade. E é mais ou menos disso que vamos tratar nesse canal ao longo dos vídeos que eu pretendo gravar. Então eu peço que você fique atento e tente compreender os assuntos e compreender qual vai ser a temática e a pegada dessa série de vídeos que eu pretendo postar aqui. Pois bem, no dia 16 de dezembro de 2016, às 19 horas e 15 minutos na Itália, a ampola contendo sangue de São Januário, o sangue dentro da ampola não se liquefez. O que isso significa? Como assim não se liquefez? Antes de falar do sangue de São Januário, do que isso significa e como isso se conecta ao vídeo Profecias 2017, eu vou te explicar um pouco sobre as relíquias de sangue dentro da igreja. O que são relíquias de sangue? Primeiro vamos entender o papel do sangue. São Máximos, um dos primeiros padres da igreja, falando sobre o sangue de Jesus como meio de salvação e graça, fez a seguinte comparação. Ele apontou para o Antigo Testamento, onde o sangue dos animais não era bebido. Era proibido se comer o animal e beber seu sangue. Aliás, até hoje os judeus fazem assim. O sangue do animal era derramado no altar. São Januário explica, São Máximos explica que o sangue de Jesus na nova aliança é dado como bebida salvadora para os homens, diferente da antiga aliança. Você lê isso nos evangelhos. No evangelho de João, Jesus disse que seu corpo e seu sangue são verdadeiramente comida, e quem comer seu corpo, sua carne e beber seu sangue será ressuscitado no último dia. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus institui o sacrifício da missa ou da Eucaristia, levantando o corpo, levantando o cálice, dizendo: este é meu corpo e este é meu sangue, incitando os cristãos a bebê-lo. Na história da teologia, o rio de águas vivas que aparece no Apocalipse já foi comparado ao sangue de Jesus. Inclusive na Idade Média, esse tema era tão recorrente, e depois da Idade Média também, no início do período da Reforma Protestante, que havia muitos quadros e ilustrações sobre a fonte da vida. Jesus dentro de uma fonte da qual o seu sangue jorrava e alimentava pessoas. Inclusive existe um quadro famoso, se você digitar em inglês a fonte da vida na internet, você tem que colocar aqui uma pintura, senão vai aparecer o filme com o Hugh Jackman, você vai encontrar um antigo quadro da época da Reforma Protestante em que Jesus se derrama de uma fonte e os cristãos servem uns aos outros com cálice. Até Martinho Lutero aparece retratado nesse quadro. A igreja possui relíquias. O que são relíquias? São objetos sagrados que estiveram em contato com o corpo de um homem santo, de uma mulher santa, ou até mesmo um pedaço, um osso, cabelo de um santo. Eu sei que isso pode parecer meio macabro, mas daqui a pouco eu acho que vocês vão entender quando eu explicar a mística por trás desse pensamento. Então a igreja possui muitas relíquias, e também relíquias do sangue de Jesus. Quando você pensa no sudário de Turim, com certeza você já ouviu falar dele, ele é uma relíquia de sangue, porque existe sangue no sudário. Uma outra menos famosa, menos popular, mas muito antiga, é o véu de Verônica. Quem é Verônica? Verônica foi uma mulher que nos evangelhos secou o rosto de Jesus quando ele tombou numa das suas quedas.
Ela aparece no Evangelho de Lucas, mas lá ela não é chamada Verônica. A tradição a chama de Verônica. Quando ela secou o rosto de Jesus, o rosto se desenhou no véu. Essa também é uma relíquia de sangue. Na Bélgica existe uma basílica do sangue sagrado, onde existe um recipiente, um cilindro, com um tecido com sangue, supostamente o sangue de Jesus. Se você pensar em outros, o Santo Graal é uma relíquia de sangue. Não é só o cálice que Jesus bebeu na última ceia, mas também o cálice no qual José de Arimateia teria recolhido o sangue de Cristo. A lança de Longinos, famosa em muitos filmes e séries, é uma relíquia de sangue, porque é um objeto que atingiu o corpo de Jesus e que, ao ser tocado pelo seu sangue, tornou-se veículo da graça de Deus, porque esse é o conceito do cristianismo católico. A graça está ligada ao sangue de Jesus. No Antigo Testamento é dito que o sangue é a vida, que a vida está no sangue. Ou seja, quando Jesus dá seu sangue, dá sua vida, a vida divina que ele possui é compartilhada com os homens. Inclusive também Longinos, o São Longuinho, tão famoso, na tradição da igreja era um homem com problema de visão. E que ao traspassar Jesus com a lança, o sangue de Jesus teria espirrado em seus olhos e ele teria sido curado, então se converteu e se transformou num santo. Né? O Longinos é um santo da igreja. Voltando ao sangue de São Genaro, em que isso se relaciona com o vídeo a Profecias 2017. No vídeo Profecias 2017, eu falei do grande sinal no céu que já se iniciou e que vai chegar ao seu máximo em 9 de setembro de 2017. Uma corporificação, uma manifestação física dos céus da terra do Apocalipse capítulo 2. Um evento que está acontecendo dentro da constelação de Virgem e que anuncia a aparição do Messias. Eu não estou colocando datas para a vinda de Jesus, estou dizendo que no dia 9 de setembro de 2017, Jesus vai aparecer igual o Goku numa nuvem e vai arrebatar todo mundo. Isso não é isso que vai acontecer. Veja Apocalipse, veja Profecias 2017, leia meus textos e siga esse canal e você vai começar a entender o que isso significa. Esta vinda é a presença do Messias. O que eu não falei em Profecias 2017 é que este ano de 2017 é chamado pelos católicos de o ano da Virgem Maria. Por exemplo, no dia 11 de fevereiro desse ano, comemoraram-se 159 anos da aparição de Lourdes, a Virgem Maria que apareceu para uma jovem dentro de uma caverna. Em 13 de maio de 2017, vão se completar 100 anos da aparição em Fátima, Portugal, que foi 13 de maio de 1917. Aqui no Brasil, 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ou seja, pensa um pouco, há uma conexão do céu com a terra. O sinal da Virgem no céu também tem efeito no nosso dia a dia, na nossa civilização, neste ano, para nós, de todas as religiões, não apenas para os católicos. É um ano singular. Se você pensa em Maria como a mãe do Messias, Jesus, talvez você compreenda que esses aniversários e esse evento celestial se combinam para que algo grandioso aconteça. São Januário foi bispo na Itália e martirizado no ano 305. Desde então, é guardado na Itália uma ampola com seu sangue. E esse sangue, que já está coagulado, se liquefaz 3 vezes ao ano. Quando o sangue não se liquefez, por exemplo, numa das vezes em que isso não aconteceu, estava acontecendo na Itália a ascensão do fascismo, que teve grande importância na Segunda Guerra Mundial. É por isso que no ano passado, quando o sangue não se liquefez, os católicos piraram, porque pensaram que uma grande catástrofe estava por vir. E esse ano, muita gente está preocupada com isso também, principalmente depois que o
o ditador norte-coreano foi chamado por representantes dos Estados Unidos de gordinho maluco. E ele ameaçou iniciar uma guerra com os Estados Unidos. Não se preocupe, não vai acontecer. O gordinho maluco é maluco mesmo. Ele late com os norte-coreanos, mas ele não vai fazer nada. Não se trata de uma grande guerra, se trata de uma grande transformação. E para entender essa transformação, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, avançar, recuar para 2013. 11 de fevereiro de 2013. O que aconteceu no dia 11 de fevereiro de 2013? O Papa Bento XVI renunciou ao papado. No dia em que ele anunciou a sua renúncia, um raio caiu sobre a Basílica de São Pedro. Claro, atingiu o para-raio, né? Mas essa imagem que ficou famosa na internet, muitos disseram que era uma montagem e não é, realmente aquilo aconteceu. Ele tem um significado poderoso e importantíssimo. O gesto de Bento XVI, enquanto vigário de Cristo, sucessor de São Pedro, ele tem uma importância e um significado poderosíssimo. Os que conhecem o tarô sabem que o arcano 16, no tarô de Marsella, a torre quebrada por um raio, é chamado de a Casa de Deus. Ou seja, depois de 2012, na renúncia de Bento XVI, logo em seguida ao fim do mundo de 2012, um raio caindo sobre o Vaticano anuncia que a Casa de Deus será partida. O Papa que o substitui, o atual Papa Francisco, começa a ditar uma agenda para a Igreja perturbadora. E talvez você esteja pensando, não, imagina, Francisco é gente boa, Francisco é pop, Francisco é gente fina. Fique atento aos vídeos que eu vou postar nesse canal, não vou ter tempo de falar disso hoje, e provavelmente você vai mudar de ideia. Francisco não é gente boa, Francisco não é gente fina, mas você vai entender com atitudes que ele tomou ao longo do tempo. Inclusive, em março de 2015, a ampola com o sangue de São Januário se liquefez parcialmente nas mãos do Papa Francisco. Muita gente, como o Vaticano é muito bom em propaganda, disse, o milagre que o Papa Francisco fez. Não, o sangue se liquefaz 3 vezes ao ano. Não foi um milagre que o Papa Francisco fez. Foi um sinal da Igreja triunfante, a Igreja Celeste, de que algo está errado com o Papa Francisco. Algo está pela metade em Papa Francisco. E é isso que significa a ampola, o sangue não se coagular. É uma catástrofe. É uma catástrofe para os católicos. É uma catástrofe para aquelas pessoas que não estão preparadas para a vinda de Cristo. É uma catástrofe para aqueles que não estão preparados para a nova verdade que Cristo trará. É uma catástrofe para aqueles que vão ser obrigados a abrir mão, não da tradição que Cristo deixou, mas das tradições que eles mesmos herdaram de seus pais. É muito comum católicos que seguem a igreja e os dogmas da igreja porque seus pais seguiam, porque seus avós seguiam. Aqui no Brasil era muito comum, agora um pouco menos com a ascensão das igrejas evangélicas, que as pessoas se digam católicos sem nunca ter ido à igreja, ou ia quando era criança. Uma pessoa que se diga católica, mas não fez crisma, mas não se batizou, mas não vai à missa, não gosta da missa e se diz católico. Para estas pessoas que têm uma cultura católica, haverá uma catástrofe, sim. O raio divino partiu a casa de Deus, como um anúncio da vinda do Cristo. Eu prometi que explicaria por que, afinal, o que tem a ver o sangue de São Januário, por que essa tara da igreja com sangue, o que isso tem a ver? Eu prometi que tentaria explicar, e vou explicar rapidamente, por que o sangue, por que as relíquias, por que aquilo que toca o corpo, o sangue de Cristo, o sangue dos santos é tão importante. Eu vou ler rapidamente justamente Apocalipse capítulo 12. Veja só, Apocalipse 12, verso 10. Satanás e seus anjos são expulsos do céu. Então no verso 10 houve uma voz forte no céu proclamando, vai haver um cântico, porque Satanás e os anjos caíram, veja só. Agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus.
e a autoridade do seu Cristo. Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles, porém, o venceram, graças ao sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. Eu disse que São Januário foi martirizado. O martírio é considerado dentro da mentalidade cristã católica o ato de maior sublimidade, de maior nobreza, entregar a vida por amor a Cristo. Se você não viu ainda, veja meu vídeo Cristo Total. Nesse vídeo eu explico que a igreja não é uma organização, isso pensam os protestantes. A igreja não é apenas uma religião. Você não mede uma igreja pelo CNPJ. Você não localiza a igreja por causa do endereço dela. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é a extensão do corpo e do sangue de Cristo. Acusam os católicos de idolatria, mas os santos não são substitutos de Jesus. São janelas para Cristo, porque são santos não pela sua virtude, não pela sua bondade, eles são santos porque são santos com Cristo. Eu gostaria de que me explicasse, qualquer evangélico, qualquer protestante, esse texto. É dito que Satanás caiu por conta do sangue do Cordeiro e do testemunho, em grego, o martureu das suas testemunhas, pelo martírio das testemunhas. Ou seja, o sangue dos santos é associado ao sangue de Cristo, porque de fato é o mesmo sangue. Aqueles que derramaram o seu sangue por Cristo, os santos mártires da igreja, não são mártires pela sua virtude. Não é o sangue humano deles que faz diferença, mas o sangue deles enquanto sangue de Cristo. O sangue de São Januário, nessa relíquia que não se liquefez, é um aviso de Cristo, por meio do seu corpo, do seu santo, que ele não está satisfeito com a igreja, que ele não está feliz com a liderança do Papa e que grandes mudanças vão acontecer. Gostou desse vídeo? Não deixa de curti-lo, inscreva-se no canal. Pelo menos de 15 em 15 dias vou postar vídeos novos aqui. Procure a minha página, Mestre Aleph, no Facebook, e me escreva, me xingue, opine, mas saiba, 2017 será um ano de transformação. Muito obrigado e até breve.